Não. Mas durante o que acontece, a pessoa apaga? A pessoa... É isso. Essa é a pergunta. Essa é a dúvida que eu tenho. Porque assim, quando eu quero entrevistar em breve um pastor também para entender como é que é essa parte do tirar o demônio. Como é que é isso daqui? O cara que tá, por exemplo, tomado por um espírito, sei lá, que entrou um espírito no cara. Aí ele vai lá no terreiro, né? É lá o lugar que ele vai, certo? Aí Pode ir no terreiro, no centro, na tenda, tem vários nomes, né? Ele vai lá no lugar. Aí, como é que é esse processo? O cara ele tá desligado, o cara não sabe o que ele tá fazendo, ele acorda de um coma. Quais são as... Porra, ótimo. Para você estar desligado, você tem que estar em coma. E a parada é tão louca, porque existem experiências de quase morte, experiências de coma. A pessoa está em coma, mas quando ela volta do coma, ela lembra o que aconteceu com ela. Em coma. A pessoa se vê fora do corpo em coma. Ela estava em coma. Agora a pessoa incorporada, ela não está em coma. Ela está apenas em um tipo de estado alterado de consciência. Vibracional. Ela está em transe. Ela está atravessada. Então, quando ela está nesse processo, na maioria das vezes, ela está acompanhando de uma forma semiconsciente ou de uma forma inconsciente. Se quando ela voltar, ela não lembrar de nada, está registrado, porque não tem como apagar o seu cérebro. O seu cérebro está acompanhando e está processando, está acompanhando e está processando. Mas o ser humano é um enigma, né, irmão? Você sonha toda noite? Toda não, mas tem vezes que eu sonho muito intensamente, que eu falo, nossa. E às vezes você acorda e fala, nossa, esqueci. Sim. Incorporação pode ser assim. Pode ser que a pessoa estava ali e quando desincorpora, ou seja, quando sai do transe, quando sai do estado alterado de consciência, nossa, velho, eu não consigo, não lembro, não dá para lembrar de tudo, mas olha, alguma coisa ficou, uma mensagem importante, uma fala importante. Porque se você está num estado alterado de consciência, então não é possível que tudo fica registrado como se você tivesse totalmente consciente. Bebida e droga possibilita isso? Ajuda, por exemplo, a pessoa que, sei lá, o cara fuma, sei lá, o cara toma um ácido, ou o cara fuma muita maconha, isso daí, por exemplo, isso ajuda a entrar, porque você muda, né? Como a sua consciência, a sua percepção muda. O cara que usa muita droga, o cara que usa ácido, o cara que usa, sei lá, maconha, alucinógeno, ele vai para outro lugar. Isso daqui é o quê? É um espírito que bate nele ou é ele mesmo com uma outra substância? Alucinógeno? Pô, a maior parte dos alucinógenos que a gente conhece tem uma origem de enteógeno. Alucinógeno quer dizer cria alucinação. Enteógeno quer dizer propicia uma experiência religiosa. Você leu A Erva do Diabo, do Carlos Castanheda? Não. Então, Carlos Castanheda, ele descreve ali uma experiência de uma tradição xamânica na América Central, que por meio do peiote de um cactus que você ingere, você tem experiências espirituais. A maconha, a cannabis ativa, ela é uma erva sagrada dentro da comunidade Rastafari. Sim. Na Jamaica. Então, os jamaicanos, eles utilizam a cannabis ativa, a maconha, para ter uma experiência espiritual. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a ayahuasca, o daime. Então, a pessoa já teve alguma experiência de ayahuasca? Eu quero um dia aí. Ah, irmão, eu já tive várias experiências de ayahuasca, é uma coisa incrível. Então, por meio da ayahuasca, você entra num estado alterado de consciência. Hoje existe Umbandaime. Existem comunidades de Umbanda que se utilizam do daime para facilitar ou para propiciar uma experiência religiosa. Sim, então, mas qual que é a sua visão? É possível. Mas qual que é a sua visão sobre, tipo, droga, assim, do tipo, o cara que tá... Ele é mais fácil de ser encarnado, porque como muda a percepção, é o quê? Bate um santo ali também no cara, o cara que tá... Puta, o cara que cheirou, por exemplo. É uma coisa que a gente não tá falando de coisa que teoricamente é possível e legalizada, que é o daime, que é delegalizado, maconha em alguns lugares, mas assim, cocaína, o cara cheirou cocaína, baixa um santo nele também? Não sei, né, irmão, mas eu posso te falar de uma coisa que é mais fácil da gente entender, por exemplo, cachaça. Porque a gente não precisa ir pra cocaína, pra maconha. A cachaça que é liberada. É pior que tem, irmão, cachaça. A pessoa, olha só, a pessoa que está procurando uma resposta para a vida, vamos voltar naquela mesma situação que eu te falei. Então a pessoa está vivendo um drama de encontrar resposta, não tem resposta. Mas a partir do momento que ela tomou uma cachaça ou que ela usou alguma coisa que altera o estado dela, pode ser que cause um relaxamento
no seu controle. Quando você relaxa o controle, isso pode ajudar ou propiciar um estado alterado de consciência para que baixe um santo. Então isso pode acontecer. Nos terreiros de Umbanda é comum algumas entidades beberem um pouquinho de cachaça. Para baixar... Para baixar não, mas pode ajudar. Mas, por exemplo, existe uma religiosidade brasileira chamada a linha dos mestres da Jurema ou do Catimbó, lá no Pernambuco. E antes de incorporar, eles tomam uma bebida sagrada que é a bebida da Jurema. Ela é considerada propiciatória. Então, isso pode existir, mas na religião Umbanda, na Umbanda mais tradicional, você não se utiliza de elementos para criar o estado alterado de consciência. Bem do nada. Ele é induzido pelo ritual. Ah, tá. Então, o ritual cria o ambiente. Então, a Umbanda ela é inteirinha cantada, inteirinha musicada. Então, você vai cantando músicas e tocando a tabaque, o coro, a percussão, para isso induzir ou ajudar a percepção de um estado alterado de consciência. Pô, eu você fico chama imaginando- o caboclo, né? Porra, mas fica imaginando, coitado, o cara do Planta e Raiz tá fazendo um som lá, o cara fala, pode entrar, e entra errado. O cara tá só um show de reggae, Pode puta acontecer merda.